Lucas capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, conduziram-no perante Pilatos. Começaram a acusá-lo, dizendo: A este encontramos pervertendo a nossa nação, impedindo de dar tributo a César e dizendo ser ele mesmo o Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou, dizendo: Tu és o Rei dos Judeus? Em resposta, disse: Tu dizes. Disse Pilatos aos sumos sacerdotes e às turbas: Não encontro nenhuma culpa neste homem. Eles insistiam, dizendo: Ele instiga o povo, ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se o homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, ele o enviou para Herodes, que também estava em Jerusalém naqueles dias. E Herodes, ao ver Jesus, alegrou-se muito, pois há bastante tempo queria vê-lo, por ouvir a seu respeito. Esperava também ver surgir algum sinal da parte dele. Ele o interrogou com bastantes palavras, mas ele nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os escribas estavam presentes, acusando-o veementemente. Herodes, com suas tropas, desprezando-o e zombando dele, vestindo-lhe uma túnica brilhante, o devolveu a Pilatos. Neste mesmo dia, Herodes e Pilatos se tornaram amigos um do outro, pois havia antes inimizade entre eles. Pilatos, convocando os sumos sacerdotes, autoridades e o povo, disse para eles: Vós me trouxestes este homem como alguém que está desviando o povo. Eis que eu, interrogando-o diante de vós, não encontrei neste homem nenhuma culpa daquilo que acusais contra ele. Nem tampouco Herodes, pois o devolveu para nós. Vede, não há nada digno de morte naquilo realizado por ele. Portanto, após corrigi-lo, o soltarei. Havia necessidade de soltar um preso durante a festa, mas gritaram todos juntos, dizendo: Leva este, solta para nós Barrabás, o qual fora lançado na prisão por causa de uma rebelião ocorrida na cidade e de um homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, novamente os chamou. Eles, porém, gritavam, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Ele, pela terceira vez, disse para eles: Mas que mal ele fez? Nenhuma culpa de morte encontrei nele. Portanto, após corrigi-lo, o soltarei. Eles, porém, pressionavam em alta voz, pedindo para ele ser crucificado. E prevaleciam as vozes deles. E Pilatos decidiu ser realizado o pedido deles. Soltou o que tinha sido lançado na prisão por causa da rebelião e do homicídio, que era o que o pediam, e entregou Jesus à vontade deles. E quando o conduziram, tomando a Simão, um cireneu que vinha do campo, puseram sobre ele a cruz para levá-la atrás de Jesus. Seguia-o numerosa multidão do povo e de mulheres, as quais lamentavam e entoavam lamentações por ele. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, todavia chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que vem dias nos quais dirão: Bem-aventuradas as estéreis e os ventres que não geraram e os seios que não amamentaram. Então começaram a dizer os montes: Cai sobre nós, e as colinas: Encobre-nos. Porque se fazem estas coisas ao lenho viçoso, o que acontecerá ao seco? Outros 2 malfeitores também eram conduzidos com ele para serem eliminados. Quando chegaram ao lugar chamado Crânio, ali crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as suas vestes, lançaram sorte. O povo permanecia de pé observando.
As autoridades também o ridicularizavam, dizendo: salvou a outros, que salve a si mesmo, se este é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também o ridicularizavam. Aproximando-se, trouxeram para ele vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. Havia também sobre ele uma epígrafe: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Em resposta, disse o outro, repreendendo-o: nem tu, que estás na mesma condenação, temes a Deus? Nós, com justiça, pois estamos recebendo coisas dignas do que praticamos. Ele, porém, nada praticou de impróprio, e dizia: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe: amém te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, tendo o sol se eclipsado e o véu do santuário se rasgado ao meio. E chamando em alta voz, disse Jesus: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ao dizer isso, expirou. Vendo o centurião o que havia ocorrido, glorificava a Deus, dizendo: realmente esse homem era justo. E todas as turbas aglomeradas para este espetáculo, observando as coisas ocorridas, voltavam, batendo no peito. Estavam de pé, ao longe, vendo estas coisas, todos os conhecidos dele, bem como as mulheres que o haviam seguido desde a Galileia. Eis que um varão, de nome José, que era conselheiro do Sinédrio, varão bom e justo, ele não havia concordado com a decisão e com a ação deles, de Arimateia, cidade dos judeus, o qual aguardava o reino de Deus. Aproximando-se de Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Depois de descê-lo da cruz, envolveu-o num lençol de linho fino e o colocou em um sepulcro talhado na rocha, onde ninguém havia sido colocado. Era o dia da preparação e o sábado raiava. Ao segui-lo, as mulheres que tinham vindo junto com ele, Jesus, desde a Galileia, observaram o sepulcro e como foi colocado o corpo dele. Após retornarem, prepararam aromas e ungüentos, e repousaram no sábado, segundo o mandamento.